Você não quer que eu vá aí te pegar, quer? Não. Eu vou contar até 3, tá? Hoje vamos recapitular o filme chamado Caso 39. Emily Jenkins é uma dedicada assistente social que direciona seus esforços para assegurar um ambiente seguro e saudável para crianças, evitando que cresçam em lares abusivos. Atualmente, ela atende a uma carga de trabalho composta por 38 casos. Entretanto, em determinado momento, seu superior, Wayne, designa-lhe o caso 39, envolvendo uma criança chamada Lilith Sullivan. Posteriormente, Emily se encontra com o psiquiatra Douglas Doug J. Ames, que também é seu namorado. Mais tarde naquela noite, Emily dedica um período de tempo ao estudo do caso de Lilith Sullivan, ficando intrigada com as informações encontradas. Na manhã seguinte, ela vai direto para a residência dos Sullivans, onde é friamente recebida pela mãe de Lilith, Margaret. Ela pede uma audiência com toda a família, e fica claro que algo deve estar acontecendo, já que eles ficam na maior parte do tempo com olhares constrangidos e a mãe afirma que eles não têm problemas familiares. Emily suspeita que os pais da menina tenham abusado de Lilith pelo modo como o casal age e comunica isso a Wayne. A família é convocada para comparecer ao escritório e prestar esclarecimentos. Edward começa a afirmar que não há nada de errado na família e que estão equivocados. Porém, Emily destaca que as notas de Lilith na escola diminuíram drasticamente e que ela passa a maior parte do tempo dormindo durante as aulas. Edward apresenta uma desculpa frágil, sugerindo que poderiam ser pesadelos. Convencida de que algo está ocorrendo, Emily se reúne com Lilith em particular. Após uma conversa persuasiva, Lilith finalmente confessa que seus pais a odeiam e expressam o desejo de enviá-la para o inferno. Emily então acompanha Lilith até Wayne e solicita à menina que faça uma declaração oficial admitindo o que seus pais fizeram com ela. Contudo, ao avistar o pai através da janela, Lilith opta por permanecer em silêncio. Diante da ausência de evidências contundentes de abuso, Wayne opta por arquivar o caso. No entanto, tal decisão não desencoraja Emily. Ela procura seu amigo, o detetive Mike Barron, que a informa sobre a necessidade de evidências substanciais de abuso infantil para poder agir. Determinada a garantir a segurança de Lilith, Emily a encontra após a escola e lhe fornece seu número de contato. Naquela mesma noite, enquanto Emily relaxa no sofá, ela recebe um telefonema de Lilith, no qual a menina relata que seus pais planejam matá-la e que está incapaz de permanecer acordada. Diante dessa situação, Emily imediatamente deixa sua residência e se dirige à casa dos Sullivan. Durante o percurso, ela entra em contato com Mike, o detetive, e suplica que ele também se dirija ao local. Na residência dos Sullivan, os pais de Lilith tentam assassinar a própria filha ao colocá-la dentro do forno da cozinha da residência. No momento em que isso ocorre, Emily e Mike chegam ao local e agem com vigor ao ouvir os gritos de Lilith. Emily finalmente localiza Lilith e a liberta, enquanto Mike enfrenta o pai. Enquanto isso, a mãe empunha uma faca e avança na direção de Emily. Felizmente, Mike consegue intervir a tempo e evitar que a mãe cometa qualquer ato violento. Após o incidente, o tribunal ordena que os pais de Lilith sejam internados em um hospício para avaliação psicológica, enquanto Lilith é encaminhada para a adoção. Porém, no momento em que Emily a leva para a casa de adoção, Lilith diz que não quer ficar lá e quer morar com Emily. Emily inicialmente diz que não, porque isso causaria um conflito de interesses em seu ramo de trabalho. Contudo, acaba por ceder diante do forte vínculo emocional que desenvolveu com a criança. Vai dar merda! Vai dar merda! Com a aprovação do conselho, Emily recebe autorização para cuidar de Lilith enquanto uma família adotiva adequada não é encontrada. Posteriormente, Emily leva Lilith para sua residência e apresenta os diferentes cômodos da casa. Na cena seguinte, Emily visita a antiga residência de Lilith para recolher seus pertences. No entanto, depara-se com marcas de arranhões no chão e diversos cadeados na porta do quarto dos pais. Isso sugere que, por algum motivo, os pais de Lilith se barricavam no quarto todas as noites. Lilith passa a participar de sessões de terapia destinadas a crianças provenientes de lares problemáticos, dentre as quais está Diego, que enfrenta bullying na escola devido aos problemas conjugais de seus pais. Não muito tempo após a mudança de Lilith, eventos estranhos começam a ocorrer na vida de Emily. Em um dos casos sob sua responsabilidade, um garoto chamado Diego repentinamente mata seus pais utilizando um pé de cabra. Ao receber essa notícia, Emily fica horrorizada e dirige-se imediatamente ao local do crime. Lá, Mike compartilha com ela informações perturbadoras sobre como Diego estava escalando paredes e precisou da intervenção de 3 homens para contê-lo. Emily, incrédula,
não consegue acreditar que um menino de 10 anos seria capaz de tal feito. Em casa, Emily percebe que Lilith estava examinando as fotografias de sua família. Esse acontecimento motiva Emily a compartilhar sobre seu passado, a perda de sua mãe em um acidente de carro quando era jovem. No dia seguinte, Mike informa a Emily que alguém telefonou para Diego de sua residência na noite anterior ao crime. Tal revelação deixa Emily perplexa, pois ela jura não ter feito tal ligação para a casa de Diego naquela noite. Então, os dois se dirigem à residência de Emily para interrogar Lilith. Porém, a garota persiste em afirmar que nunca ligou para Diego naquela noite. Antes de partir, Mike compartilha com Emily sua convicção de que Lilith estava mentindo. Curiosa, Emily opta por visitar Diego e pergunta se Lilith entrou em contato com ele naquela noite. Porém, ele começa a hiperventilar. Diante disso, Diego é imediatamente encaminhado para um hospital, e Emily tenta novamente abordar o assunto. Desta vez, Diego revela a Emily que a voz na ligação era de um homem. Desenvolvendo suspeitas sobre possível envolvimento de Lilith no incidente, ela é submetida a uma avaliação psiquiátrica conduzida por Douglas, o namorado de Emily. Durante a sessão, Lilith toma a frente e inicia questionamentos a Douglas sobre seus medos. Ele revela ter medo de vespas. Lilith então o alerta, sugerindo que deveria temer o que está por vir para ele. Após a sessão, Douglas demonstra estar abalado e compartilha com Emily que é a primeira vez que se sente ameaçado ao dialogar com crianças. Durante o jantar com Lilith, é evidente que Emily já não se sente confortável com a presença da garota em sua casa. Na mesma noite, Douglas recebe uma ligação telefônica e percebe um som estranho durante a conversa. Pouco depois, começa a ouvir zumbidos em seu ouvido e, para sua surpresa, encontra uma vespa. Aterrorizado, ele a descarta no vaso sanitário e aciona a descarga, porém, para seu horror, mais vespas começam a sair de sua orelha. Douglas entra em pânico ao se ver confrontado com um enxame de vespas emergindo de seu próprio corpo, oprimindo-o e, de alguma forma, levando-o a uma morte súbita. Na cena seguinte, observamos Emily e Lilith participando do funeral de Douglas, momento em que as suspeitas de Emily em relação à garota se intensificam. Ela procura Mike e tenta convencê-lo de que algo está errado com Lilith e que a criança pode ser responsável pelo que aconteceu com Diego e Douglas. No entanto, Mike não acredita em suas afirmações. Então, ela dedica o restante do dia a assistir às entrevistas concedidas pelos pais de Lilith ao hospital psiquiátrico, onde descobre que eles acreditam que, ao longo dos anos, Lilith tem sido responsável pela morte de pessoas, mas não diretamente, pois elas simplesmente falecem. Margaret relata que ela e o marido tinham irmãos, mas que desde o nascimento de Lilith, começaram a morrer um por um, e que Lilith não poderia se livrar dos pais até encontrar outra pessoa. Emily então se encaminha ao hospital psiquiátrico em busca de respostas junto aos pais de Lilith. No entanto, é informada de que não pode falar com Margaret, pois a mãe começou a delirar, imaginando-se em chamas, e por isso foi contida e amarrada à cama. Então, ela consegue uma audiência com o pai de Lilith, que está convencido de que Lilith é algum tipo de demônio encarnado e que ela se alimenta de pessoas gentis como Emily. Se fodeu! Ele relata que Lilith não é sua filha, mas uma velha alma destrutiva, comparável a um demônio. Além disso, adverte que Lilith a ferirá utilizando seu pior medo contra ela. Aterrorizada, Emily tenta retirar Lilith de sua custódia. Porém, a responsável informa que ainda não encontrou uma família disposta a adotá-la. Emily decide então visitar Lilith durante sua sessão de terapia em grupo e observa a menina sussurrando para outra criança. Imediatamente, Emily afasta Lilith do local, preocupada com a possibilidade de ela machucar alguém. Emily comunica a Lilith que não poderá mais frequentar a terapia em grupo, o que enfurece a garota, levando-a a fazer com que o elevador pareça cair. Entretanto, Emily logo percebe que se trata apenas de uma alucinação. Diante disso, Emily fica totalmente convencida de que Lilith é um demônio. Ela tenta abordar o assunto novamente com Mike, porém, ele ainda não acredita em suas preocupações. Naquela noite, Emily decide instalar várias fechaduras adicionais na porta do quarto. No dia seguinte, enquanto está no trabalho, recebe um telefonema de uma mãe. Incomum para seu comportamento habitual, gentil e paciente, Emily começa a gritar e a insultar a pessoa que ligou. Wayne percebe isso e a aconselha a ir para casa. Pouco depois, ele recebe um telefonema e informa Emily que é para ela. Ao atender, ela ouve a voz de Lilith e desliga imediatamente.
No entanto, logo percebe que foi apenas outra alucinação, pois está sozinha no escritório e todos já foram para casa. Ela corre para casa, ignorando Lilith enquanto se dirige para seu quarto e tranca a porta. Durante a noite, Lilith começa a implorar para que Emily a deixe entrar, expressando estar com medo. Pouco depois, as batidas cessam. No entanto, Emily começa a ouvir ruídos vindos de seu armário. Ela se apressa para salvar sua vida enquanto uma figura desfigurada a persegue. Emily encontra um motorista de ônibus que a permite entrar. O motorista informa que não há ninguém do lado de fora. Emily então deixa o ônibus e entra em seu carro, onde, surpreendentemente, Lilith a aguarda. A garota adverte Emily de que ela deve satisfazer todos os seus desejos. Complicou. No dia seguinte, Emily é informada de que encontraram uma família adotiva para Lilith. Preocupada em evitar que Lilith cause mais vítimas, Emily decide visitar novamente o pai da garota em busca de orientações. Edward sugere que Emily precisa fazer Lilith adormecer, pois é o único momento em que ela fica vulnerável. Além disso, enfatiza que Emily não deve ceder ao medo, já que Lilith se aproveita do temor das pessoas. Quando Emily chega em casa, depara-se com Lilith assistindo de maneira perturbadora a um vídeo de seus pais sendo entrevistados no hospício. Lilith então declara que seus pais deixaram de atender aos seus desejos e sugere que agora devem arcar com as consequências. De volta ao hospício, a mãe de Lilith começa a delirar, imaginando-se dentro de um forno gigante. Enquanto isso, Edward ataca e mata outro paciente após supostamente ouvir a voz de Lilith. Acidentalmente, ele se suicida ao perfurar o próprio olho com um garfo. Emily dirige-se à residência de Mike após tomar conhecimento da morte dos pais de Lilith. O detetive finalmente acredita nela porque recebeu um telefonema de Lilith. Estou tentando decidir o que fazer com você e a sua família, Mike. Quem está falando? Uma garotinha que já passou da hora de dormir. Lily? Emily então compartilha com Mike sua convicção de que não possui outra alternativa senão eliminar Lilith. Mike concorda em ajudá-la. No entanto, naquela noite, enquanto se separam para se preparar, Mike é surpreendido por um cachorro dentro de seu carro, onde de forma acidental acaba disparando contra sua própria cabeça com sua espingarda. Enquanto isso, em casa, Emily recebe a notícia da morte de Mike por telefone. Furiosa, ela se dirige até Lilith e, em um acesso de raiva, derruba a TV, ordenando que ela saia imediatamente de sua residência. Não! Grita Comigo! Eita porra! Agora ainda mais aterrorizada, Emily se tranca dentro do quarto. Porém, Lilith começa a destruir literalmente a porta. Emily se esconde debaixo da cama, enquanto Lilith entra calmamente. Sua voz continua alternando entre a de uma menina e a de um homem. Então, Lilith se arrasta para debaixo da cama e diz a Emily que ela apenas deseja ser amada por ela. Ah, bom, então assim sim. Sem outra alternativa, Emily prossegue com seu plano. Antes de colocar Lilith para dormir, Emily prepara um chá de camomila misturado com uma grande quantidade de comprimidos para dormir. Em seguida, assegura-se de que Lilith esteja adormecida antes de amarrar a porta do quarto de Lilith e espalhar gasolina por toda a casa. Finalmente, Emily incendeia a residência e se afasta, sentindo um alívio ao observar as chamas consumindo a casa. No entanto, percebe que Lilith de alguma forma conseguiu escapar. Um policial se oferece para escoltar Emily e Lilith para um local temporário onde possam passar a noite. Ao seguir as viaturas da polícia, Emily toma um caminho diferente repentinamente e começa a dirigir seu carro em alta velocidade, na esperança de trazer medo para Lilith. Em vez disso, Lilith faz com que Emily reviva a lembrança de seu acidente de infância que vitimou sua mãe enquanto dirigia rápido durante uma tempestade. Emily luta contra seu próprio medo em meio aos poderes de Lilith. Ao se deparar com um caminhão derrapando em sua direção, Emily convence a si mesma de que o enorme veículo não é real e consegue passar ilesa por ele. Os poderes de Lilith já não exercem mais efeitos sobre Emily. Você tá com medo? Emily, então, dirige o carro em direção a um pier e o lança contra a água. Enquanto o veículo afunda, Emily luta para impedir que Lilith, agora em sua verdadeira forma demoníaca, escape, colocando-a no porta-malas. Em seguida, Emily tenta nadar até a superfície, mas o demônio agarra seu pé. Após alguns segundos de luta, Emily consegue se libertar e emerge da água são e salva, enquanto Lilith afunda no carro até a morte. Emily se recupera à beira do pier,
observando as bolhas de ar subindo à superfície, enquanto ao longe são ouvidas as sirenes da polícia e dos bombeiros. Espero que tenham gostado. Até a próxima.